Essa parte da física chama lançamento horizontal. Para começar a aula, eu vou passar um videozinho para vocês do Mythbusters. Beleza? Que aí eu vou... Beleza. É um vídeo curto, eu coloquei aqui uma legenda, aquelas legendas traduzidas, fraga, mas depois eu explico o que eles querem provar aí para vocês. Dá um ok aí, galera. Túlio, Oi. Túlio, depois você podia passar essas instruções que você faz, tipo assim, passar vídeo bom pros outros professores, tem uns que tentam e sai travadão e tal. Ah, tá. É porque tem que marcar, quando eles forem dar share na tela, tem que marcar aqui, ó, Optimize Screen Sharing for Video Clip. Aí tem uma opção que fica embaixo da tela aqui. Eu acho que tem a ver com o seu processador, sua placa de vídeo deve ser mais OP. Ah, minha placa de vídeo é top, rapaz. A GeForce RTX 2060. Que é top. Credo. Você usa isso pra jogar Dota. Mentira. Usa pra jogar Dota e LoL. Eu tô falando Então, sério, pra depois eu mando pra jogar vocês no grupo. Legends Ah, of Runeterra. porra. Meu notebook é um Core i7, nona geração. Ah, só que é notebook. Não sei nem se meu PC vai rodar Não, Valorant. que isso, tá bom Foi demais. meu rodou. É como se não fosse 1000 vezes melhor que a minha. Vamos lá, pessoal? Olha só. Esse vídeo aqui do Mythbusters, eles estão tentando provar uma coisa que o professor fala na sala de aula o tempo todo e o aluno desconfia, que é se um objeto for arremessado para frente e outro objeto for solto da mesma altura, um é arremessado para frente e outro é solto de uma mesma altura. Os dois vão tocar o chão ao mesmo tempo. E aí eles fazem esse teste com uma arma de fogo dando um tiro e uma esferinha de metal sendo solta da mesma altura. Vou deixar o vídeo correndo, tem umas legendas aqui. Quem sabe inglês não precisa ler legenda. Needed to match the solenoid. Everything's hot. Let's do it. And after a few test fires and a bit of fine-tuning, it works. Bullet piece done. Oh, it's good. It's good. It's 1/3 of a millisecond difference. Wow. That's freaking perfect. Let's go do this full scale. Okay. Which means rolling up the room 360 feet to stake out a drop zone. Right about there. That's where they were landing out in the shooting range, so this is where I expect them to land here. Okay. Adam lays down a runway of white paper so the high-speed camera will clearly see and measure both bullets at the same time, in the same place, and in the same shot. All we need now in the drop zone is Jamie's drop rig, so the boys can take a shot at physics history. All right, dude, you ready to do this for real? I think we'll hit it on the first shot. Really? Oh, yeah. You never make predictions. That's awesome. Bullet dropped versus fired. In 3, 2, 1. But from 360 feet away, the boys can't see exactly where the fired bullet landed. Let's go see where it hit. So Adam takes a one-wheeled ride down the room to check out the drop zone. Wow. And the results are simply ripping. Can't get much closer than that. Ugh. I can't wait to see the high speed. So, dude, this bullet carved a streak right under the drop zone. I think this might be the shot we've been looking for. In real time, it's impossible to tell what happened until Adam analyzes the high speed and crunches the numbers. 3677 minus 3915 equals 238 divided by 6. Dude, the difference is 39.6 milliseconds. Which means it's less than the human eye can make out. Só voltar aqui um pouquinho para vocês verem aqui, Seconds. Which means it's Olha só, aqui a esferinha tá caindo e a bala tá vindo lá de trás e os dois tocam o chão praticamente ao mesmo tempo. Por que que não é ao mesmo tempo? Porque existe ali uma diferença de 39 milissegundos, né, entre o disparo da arma e a soltura da bolinha.
less than the human eye can make Mas out. quando a bolinha toca o chão, So after days of brain-teasing tests, the Mythbusters can claim a world first for themselves olha só. and a victory for physics. Entenderam? Massa. Então, assim, isso é uma afirmação que a gente faz, que eu dou aula sempre, e em vários lugares não tem a possibilidade de passar um vídeo, igual lá na escola também teria a possibilidade de passar esse vídeo na sala de vocês. Mas quando a gente fala isso durante a aula, o aluno fala assim, até parece, eu vou dar um tiro e soltar o objeto e a bala que vai lá na frente e o objeto que eu soltei vão cair ao mesmo tempo no chão? É exatamente isso. E ali eles estão provando uma coisa que na matemática a gente consegue provar isso facilmente, mas no dia a dia vendo isso, é igual aquele experimento do Galileu, né? Se você vê o negócio acontecendo, é muito melhor para entender. 79 participantes, estou gostando de ver a presença de vocês, hein? Bacana. Então nós vamos agora botar matemática nisso. Oi? Isso aconteceria com qualquer tipo de munição? Sim. Tipo assim, com qualquer tipo mesmo? Sim. É porque o que depende ali para um corpo tocar o chão não é da velocidade com que ele é arremessado para frente. Tá? Depende da velocidade, a altura de que ele está saindo. Tá? O lançamento horizontal que a gente vai trabalhar hoje, ele é justamente uma junção de dois movimentos que eu desenhei aqui para vocês. Tá? Abud, mas no tiro da bala ali, o movimento é retilíneo variado, né, não? Hã? Ou quando no tiro da bala naquele vídeo que você colocou lá. É uma junção de duas coisas. Olha só, imagina que isso aqui é a bala do revólver, mas eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma bolinha e essa bolinha ela se move para frente com uma velocidade v. Essa velocidade v, eu vou chamar ela de Vx, porque ela existe somente no eixo x, tá bom? Tem dois eixos, x e y, ela só existe no eixo x. Então essa bolinha vem andando da esquerda para a direita aqui, e a hora que ela sai dessa bancada, ela começa a cair. Então aqui eu vou representar isso de duas formas. Tá vendo? Ela vem aqui, depois ela está aqui, depois ela está aqui, depois ela está quase tocando o solo. Beleza? Então, isso aqui é uma junção de dois movimentos. Isso é o que a gente chama de lançamento horizontal, que é um corpo que ele tem uma velocidade horizontal e de repente ele começa a cair. Por exemplo, quando a arma dispara aquela bala, a bala do revólver sai com uma velocidade horizontal e começa a cair à medida que ela vai para frente. Esse lançamento horizontal é a junção de dois movimentos. Tá? No eixo X, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Então, olha só, se a mesa fosse mais longa, essa bolinha ela ia continuar o movimento uniforme dela. Então, imagina que o chão continua aqui, então a bolinha ia continuar se movendo para frente com a mesma velocidade Vx. Essa mesa não tem atrito não, tá? Então, e a gente também está sempre considerando que não tem ar nas regiões onde a gente trabalha. No segundo grau, a gente sempre ignora a resistência do ar. Então, o que ia acontecer? Oi. Lá no Mythbusters, a diferença também pode ter sido a resistência do ar? Pode ter sido a resistência do ar, mas eu acho que é principalmente por causa do delay. Porque como que eles fizeram ali? É um sensor que quando a arma dispara, ela manda uma informação, né, para o negócio soltar a bolinha. E essa informação ela tem que percorrer um fio, é um pulso elétrico, e isso aí demora um certo tempo até chegar lá. Ô, Abud. Oi. Não pode ter a ver também com a diferença pequena da massa dos objetos, não? A massa não interfere em nenhum movimento de queda, lembra? Não, mas isso é no vácuo, não? Não, mas aí quando a gente está... pode ser sim, tem uma diferença mínima também, pode, porque ele tem uma resistência do ar, né? Então, no eixo X a gente tem um movimento retilíneo uniforme. A bolinha sempre vai percorrer a mesma distância no mesmo intervalo de tempo.
Então, vamos supor que aqui é o tempo 0, aqui é o tempo 1, tempo 2 e tempo 3. A distância percorrida é sempre a mesma. Tá? Porém, esse movimento inclui um movimento no eixo X e também inclui um movimento no eixo Y, que é o movimento de queda. E todo movimento de queda é um movimento retilíneo uniformemente variado, né? É um MRUV. Ou seja, se eu soltasse... Diga. Por que que esse movimento de quando você lança, que vai no eixo X e no eixo Y, ele não é parabólico? Calma, vou chegar lá ainda. Ele é parabólico. Ah, tá. Quando eu juntar as duas coisas, vai dar um movimento parabólico. Ah, falei meio no olho aqui, foi mal. Então, aqui, ó. Então, no eixo X, MRU. No eixo Y, MRUV. Significa que se eu soltar um objeto dessa posição que está a bolinha, ele vai começar a percorrer distâncias. Olha só, primeiro ele percorre essa distância. Como é um movimento acelerado, a distância que ele percorre aumenta com o tempo, né? Ó. Então, ele percorre uma distância, vamos chamar de H, depois ele percorre uma distância H', depois ele percorre uma distância H duas linhas. A gente sabe que isso acontece porque o movimento de queda é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, juntando as duas coisas, por que que essa bolinha vem parar aqui, ó? Porque ela anda um pouco para frente e cai um pouquinho. E depois ela anda o mesmo tanto para frente, mas cai um pouco mais. Tá vendo? Então ela vem parar aqui. Depois ela anda o mesmo tanto para frente e cai um pouco mais ainda. A junção desses dois movimentos gera um movimento que não é retilíneo e ele é um movimento que a gente fala que é um movimento parabólico. Esse movimento aqui, ele vai fazendo uma parábola. Qualquer lançamento horizontal percorre um movimento parabólico até o corpo tocar o chão. Tá? Então, não existe um movimento retilíneo assim, na física de segundo grau, de queda ou de arremesso e tal. Esses movimentos são sempre parabólicos. Tá? Então, aqui, ó, esse movimento parabólico é a junção de um movimento retilíneo uniforme, que acontece no eixo Y, e um movimento uniformemente variado, que acontece... O movimento uniforme acontece no eixo X, né? E o movimento uniformemente variado acontece no eixo Y. Então, por isso que quando os caras dão um tiro, a bala vai para frente e cai ao mesmo tempo, e a bolinha solta da mesma altura, como a altura dos dois é a mesma, um objeto vai para frente e o outro objeto simplesmente cai. Né? Os dois vão cair ao mesmo tempo. A diferença é que o objeto que é arremessado para frente, ele vai alcançar, né, uma distância do ponto de lançamento, e essa distância é chamada de alcance horizontal. Tá? Esse alcance horizontal a gente pode calcular, a gente quer calcular, né, que para trabalhar, para prever onde os negócios vão cair. Alcance horizontal. Abud, Oi, eu não sei se vai ter sentido a minha pergunta, mas, pode tipo assim, perguntar. o material que você está usando, tipo, os dois materiais que você está usando para fazer esse experimento interferem em alguma coisa? E, tipo assim, a massa deles também interfere? Não, a massa não, e o material só vai depender, assim, se você for considerar a resistência do ar, essas coisas, vai depender da porosidade do material, porque quanto mais poroso ele for, mais áspero ele for, maior a resistência do ar. Então, o ideal é que ele seja mais liso, mas eu acho que é uma esfera de metal e uma bala de revólver. Então, o metal é bastante polido, né? Isso diminui bastante a resistência do ar. Tá bom? Agora, no vácuo não faz diferença nenhuma. O movimento de queda, né? Esse MRUV, que é o movimento de queda, ele vai influenciar, né, no eixo Y. Quanto mais alto eu tiver, mais tempo eu vou demorar para cair. Consequentemente, mais longe eu vou chegar. Então, o eixo Y, ele interfere no alcance horizontal. Quanto maior o Vx, quanto maior essa velocidade de lançamento, maior vai ser o meu alcance
horizontal. E quanto mais alto eu lançar o objeto, maior o tempo de queda. E lógico, quanto maior o tempo de queda, mais longe o objeto vai. Diga. Será que você pode repetir? Porque bem na hora que você estava falando, travou e eu não consegui entender muito bem. Tá. Olha só. O eixo X, ele interfere no alcance horizontal. Quanto maior for o Vx, maior vai ser o alcance horizontal. Só que o objeto ele vai andar para frente, né? Ele vai andar mais para frente quanto maior for o tempo de queda dele. E de onde eu tiro o tempo de queda? Do eixo Y. Quanto maior for a altura de lançamento, maior vai ser o tempo de queda desse objeto. Consequentemente, mais longe ele vai, porque ele vai ter mais tempo para tocar o solo. Certo? Certo, entendi. Obrigada. Então, aqui, ó, Vx é uma velocidade constante. Só que Vy, que é aquela velocidade que vai aparecendo aqui, ó, ela vai aumentando aos pouquinhos. Quanto mais tempo o corpo vai caindo, maior vai ficando esse Vy. Tá? Então, depende... Oi. Se ele tiver de uma altura muito alta, vai chegar em um momento que vai deixar de ser um movimento parabólico, vai ser simplesmente uma queda na vertical? Com ou sem resistência do ar? Com. Com resistência do ar, sim. Sem resistência do ar, não. Ah, só. Tá Mas bom? até no vácuo, tipo assim, porque eu achava que no vácuo, mesmo se o objeto caísse, ele continuar na linha reta. Porque não tem... No vácuo tem gravidade? Ué, pode ter, ué. Ah, achava que não tinha. Aquela câmara do vácuo que a gente viu na aula passada não tinha gravidade. E não É tinha, verdade. não tinha ar lá dentro. Olha Ó, só. Abud, Pode rapidão. falar. Ia ser tipo um loop infinito, né? Como assim? Por exemplo, se não tivesse a resistência do ar, aí se mandasse a bola para frente, ela ia virar uma parábola infinita, né? Isso. Beleza. Era isso que eu queria entender na teoria. Olha só. Vx é uma velocidade constante. Não muda nunca. E Vy, que é a velocidade que vai aparecendo por causa da aceleração da gravidade, é uma velocidade que vai aumentando à medida que o corpo vai caindo. Então, Vy aumenta com o tempo. Tá vendo? Ela começa pequena, aumenta, depois aumenta mais, enquanto Vx é constante. Isso acontece porque a aceleração da gravidade, ela só consegue atuar, né, que é a aceleração g da gravidade, ela só consegue atuar na vertical. A aceleração da gravidade, ela não atua na horizontal. Tá? Então, o que vai acontecendo com o corpo é que ele vai ganhando velocidade na vertical, enquanto a velocidade dele da horizontal é constante. Então, ó, Vx é constante, não muda, e Vy aumenta no tempo. Abud. Oi. Um tiro, então, sem resistência do ar, quanto mais distante, mais impacto ele causaria? Como assim? Se fosse um impacto horizontal, assim? É. Sim, porque ele vai ganhando Vy, né? É. Isso. Boto fé. Tá bom? Valeu. Quem que perguntou agora? Não tô vendo Ô, o nome de Guilherme. vocês. Agora você tá com... Por isso que eu falei, o Guilherme perguntando, agora você arrumou o microfone? Arrumei. Meu avô me deu um depósito dele, fiquei feliz isso. Uai, bom demais, velho. É, ué. Acho que eu cancelei aqui o share screen, peraí. Tava... Ai, ó. Ó, minhas... Como é que fala? Minhas sugestões, né? Tudo contra o Bolsonaro. Então, só colocar isso mais para baixo aqui para ficar melhor para vocês verem depois. Tá.
Tranquilo, gente? Podemos partir. Vocês entenderam o conceito do movimento horizontal, do lançamento horizontal? Olá, Bud. Hum. A gravidade ela também vai influenciar, né? Quanto maior for a gravidade, mais rápido o objeto cai, Uhum. né? Então, se você fizer um lançamento horizontal em Júpiter, vai ser diferente do que se você fizer na Terra. Uhum. Ou na Lua. Na Lua, o objeto vai demorar mais para cair e, consequentemente, vai mais longe. E quanto mais tempo... O quê? Ah, pode falar. Não, pode falar. É porque você colocou o vetorzinho da gravidade e aí eu imaginei que fosse por causa disso. A gravidade, ela puxa o objeto para baixo. Por isso que a velocidade vai aumentando com o tempo, tá vendo? Tá. Então, aqui, ó, vamos agora na formulação matemática para vocês. Ó, como é que eu calculo o tempo de queda? O tempo de queda, ele acontece, né? A queda de objeto acontece no eixo Y. Então, se ela acontece no eixo Y, a gente trabalha com o MRUV. Então, o objeto, você vai pensar como se fosse simplesmente um objeto caindo de uma altura h. Não interessa para o tempo de queda como a velocidade inicial é igual a zero, porque aqui o VY é igual a zero. Não interessa para o tempo de queda a velocidade horizontal do objeto. Você pode lançar o objeto com 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, se for da mesma altura, cai ao mesmo tempo, igual eu mostrei para vocês no vídeo do Mythbusters. Então, quanto tempo demora um objeto para cair de uma certa altura h? Oi. Quando for falar esse trem de tempo de queda, então é para considerar como se fosse o movimento da aula passada. Isso, sim. De queda livre. Você calcular o tempo de queda, você finge que é um objeto em queda livre, com velocidade inicial igual a zero, não interessa a velocidade horizontal do objeto. Aí o que você faz? Você faz que ele vai percorrer uma distância d na vertical, aí você fala V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que a distância que ele percorre é h, a velocidade inicial dele aqui é zero, porque eu estou falando da velocidade vertical dele, né? Então, 0 vezes t dá 0. A aceleração dele é a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, o tempo de queda no lançamento horizontal, ele sempre vai ser dado simplesmente por a altura, tem que isolar aqui, né? Eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 2h, o 2 passa multiplicando, igual a gt ao quadrado. Então, o g passa dividindo, fica 2h sobre g, igual a t ao quadrado. E o tempo de queda ele pode ser dado por raiz quadrada de 2h sobre g. Qualquer objeto lançado horizontalmente, ele vai ter o mesmo tempo de queda, dependendo somente da altura, né? Se ele for lançado horizontalmente de uma mesma altura, ele vai ter o mesmo tempo de queda, dado por essa expressão, quando eu passo a raiz quadrada para o lado de cá. E o alcance horizontal, né? Agora sim. Oi. Você repete para mim, eu parei aí no aceleração igual a gravidade, eu não entendi o resto não. Aqui, ó, aceleração da gravidade, né? Não é MRUV? Então, eu uso a equação da distância para MRUV. A distância é a altura, né? Ele tem que percorrer uma certa distância aqui na vertical. A velocidade inicial dele, o VY dele é zero, né? Então, a velocidade inicial dele na vertical é zero. Beleza? E a aceleração é a gravidade, tá aqui. O que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado. O 2 passa multiplicando. Fica 2h igual a gt ao quadrado. Certo? O g passa dividindo. Então, fica 2h sobre g igual a t ao quadrado. Aí, o que eu faço? Passa a raiz quadrada para o lado de cá. Então, fica t é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Entendeu agora? Entendi. Entendeu? A fórmula da altura é essa gt ao quadrado sobre 2? Se você quiser calcular, se você tiver o tempo e quiser saber,
né, de qual altura ele foi lançado, sim. Agora, o alcance horizontal. Abud, nessa fórmula tem distância inicial? Não. É só isso. Às vezes você está confundindo com posição inicial, né? O que eu vi um negócio uma vez que era D, depois S0. S igual a S0 né? e tal, mas aí você pode falar que é só uma distância percorrida mesmo. Se o objeto for lançado verticalmente de uma altura h, lançado horizontalmente de uma altura h, a gente sabe que o Vy é 0 e o Vx tem um certo valor. Então ele cai na vertical, a gente sabe o tempo de queda dele, e à medida que ele vai caindo na vertical, ele vai percorrendo um movimento parabólico até tocar o solo lá na frente. Ó. Ele toca o solo lá na frente. Se eu quiser saber qual é o alcance horizontal dele, vamos chamar de Dzão. Qual é a distância do ponto de lançamento dele que ele alcança devido a esse lançamento horizontal? O que eu faço? O alcance horizontal ele acontece no eixo X. Então, isso aqui é um MRU. Essa distância que ele percorre na horizontal é simplesmente a velocidade x dele vezes o tempo de queda. Então, você calcula o tempo de queda aqui em cima e calcula a distância que ele vai atingir, né, do ponto de lançamento. É só você fazer Vx vezes raiz quadrada de 2h sobre g. Abud, por que é MRU? Porque ele está acontecendo na horizontal. E tudo que acontece na horizontal aqui é um movimento o quê? Mas por que não é uniformemente variável? A gravidade ela atua onde? Na vertical. Ela consegue alterar alguma coisa do Vx? Não, mas então a gente desconsidera a resistência do ar. Então. Mas aqui é porque, tipo assim, ali em cima você tinha feito uma setinha no G pra frente. Aí eu achei que ela também... Não, isso aqui é só para falar que é vetorial, né? Entendi. Tá? Então, deixa eu melhorar isso aqui, depois vai ficar tá bagunçado aqui o processo. Ficou feio pra caramba isso aqui, depois eu vou postar lá, vocês vão ficar difícil de entender. Quer ver? Ó? Então, ó, vou fazer bonitinho aqui. Né? Aqui eu multiplico cruzado, vai ficar 2h igual a gt ao quadrado. Passo o g dividindo, vai ficar 2h sobre g igual a t ao quadrado. Passa a raiz quadrada de k, aí o tempo de queda vai ficar 2h sobre g. Né? Esse aqui é o tempo de queda de qualquer objeto lançado horizontalmente. Melhor, né? E aqui a gente tem a distância percorrida pelo objeto lançado horizontalmente. Vou fazer mais bonitinho também. Né? Lembrando, de novo, por quê? Porque a gente está... Eu vou partir da fórmula lá do MRU. O MRU, ele traz para a gente a fórmula, né? Distância é velocidade vezes tempo. Deus vê tudo. A distância que a gente está trabalhando aqui é o alcance horizontal. A gente chamou de Dzão. Esse é o alcance horizontal aqui do ponto de lançamento. A velocidade que importa aqui é a velocidade do eixo X. Existe diferença. O tempo de queda ele é influenciado pela velocidade Y. O alcance horizontal pela velocidade X. Então fica Vx vezes o tempo. Que tempo é esse? É o tempo que o objeto tem para cair. Certo? O tempo que ele tem para cair é o que vai influenciar. Então, a distância, o alcance horizontal desse objeto é Vx, que multiplica
raiz quadrada de 2H sobre G. Ok? Tranquilo? Vamos colocar isso em prática rapidinho aqui para a gente... Peraí, Abud, deixa eu só tirar o print. Eu mando para vocês no Classroom depois, tudo salvo, gente. Ah, é verdade. Foi mal. Tá tudo lá. Eu separei 2 exercícios do módulo, da apostila de vocês, do módulo da aula 10, tá? Que são de lançamento horizontal. Por quê? A aula 10 de vocês, ela inclui lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Eu separei para explicar um de cada vez. Não complica demais para vocês tudo em 50 minutos. Então vamos lá. O puma é um animal que alcança uma velocidade de até 18 metros por segundo e pode caçar desde roedores até coelhos até animais maiores, como alces e veados. Considere um desses animais que deseja saltar sobre sua presa, nesse caso um pequeno coelho, conforme a figura a seguir. O puma chega ao ponto A com uma velocidade horizontal de 5 metros por segundo. Vou desenhar ela aqui, ó. Essa é a velocidade horizontal dele, de 5 metros por segundo. E se lança para chegar à presa que permanece imóvel, aqui, no ponto B. Desconsiderando a resistência do ar e adotando G igual a 10, pode-se afirmar que, olha só, o puma está caindo de uma altura de 1,8 metros. A gente sabe que ele vai fazer um movimento parabólico. Será que ele vai cair antes? Será que ele vai cair em cima da presa ou será que ele vai cair à frente da presa? Depende do quê? Depende do tempo de queda dele, o tempo que ele vai demorar para cair aqui, e esse tempo de queda a gente tem que ver se ele consegue atingir exatamente 3,2 metros, aí ele vai alcançar a presa. Se ele atingir menos do que 3,2 metros ou mais que 3,2 metros, ele erra a presa. Então a primeira coisa que a gente tem que calcular é o tempo de queda dele, que a gente viu agora há pouco, e o tempo de queda é raiz quadrada de 2H sobre G. Beleza? Então o tempo de queda vai ser raiz quadrada de 2 vezes 1,8 dividido pela gravidade, que é 10. 2 vezes 1,8 é 3,6 dividido por 10. Então, o tempo que o puma vai demorar para cair é raiz quadrada de 0,36. Ou seja, o tempo de queda é de 0,6 segundos. Esse é o tempo que o puma vai demorar para tocar o solo. Em 0,6 segundos, qual é a distância que ele percorre? Então, qual a distância percorrida? Abud, isso aqui é uma pergunta meio nada a ver, mas 0,6 segundos você acha meio exagerado ou é normal para a velocidade que ele está? Não, mas isso não interfere. Não, eu sei, é só curiosidade minha. 0,6 segundos é o tempo de queda de qualquer objeto que cai de 1,8 metros. Entendeu? Qualquer objeto que cair de 1,8 metros vai cair em 0,6 segundos. Então, a distância percorrida em 0,6 segundos é o Vx do puma vezes o tempo de queda. Então, a distância vai ser Vx, que é 5, vezes 0,6 segundos. Ou seja, ele vai percorrer, durante essa queda, 3 metros na horizontal. Ele não alcança o coelho, ele cai antes. O coelho está a 3,2. Então, o puma vai tocar o solo 20 centímetros antes da posição do coelho, porque o coelho está a 3,2 metros e o puma só percorre 3 metros. Certo? Dúvidas? Então, vou passar para o próximo que eu separei aqui para a gente. Esse aqui, ó. Tranquilo? Bebe uma água. Sim, Abu.
Tranquilo. Da parte superior de um caminhão a 5 metros do solo, engasguei com a água. Da parte superior de um caminhão a 5 metros do solo, o funcionário 1 arremessa horizontalmente caixas para o funcionário 2, que se encontra no solo para pegá-las. Se cada caixa é arremessada a uma velocidade de 8 metros por segundo, da base do caminhão, o funcionário 2 deve ficar a uma distância de... Olha só, qualquer objeto solto de uma altura de 5 metros vai cair no mesmo tempo. Tempo de queda é a raiz quadrada de 2h sobre g. Esse é o tempo de queda de qualquer objeto solto, né, de uma altura h ou arremessado para frente de uma altura h, ele vai tocar o solo no mesmo tempo. Essa é a ideia do lançamento horizontal. Então, o tempo de queda vai ser 2 vezes a altura, que é 5, dividido pela gravidade, que é 10. Né? Falou aqui, ó, considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o tempo de queda é raiz quadrada de 10 sobre 10, que é a raiz quadrada de 1. Então, o tempo de queda é de 1 segundo. Qualquer objeto solto, então, de 5 metros de altura, vai demorar 1 segundo para tocar o solo. E agora, eu quero saber qual é a distância que esse funcionário 2 vai ter que estar do caminhão para que ele consiga agarrar essa caixa, já que essa caixa foi lançada horizontalmente. Então, ela vai fazer um movimento parabólico e chegar ao funcionário 2. À medida que ela cai, ela anda para frente com uma velocidade Vx constante, já que isso é um lançamento horizontal. Então, a distância D é dada por Vx vezes o tempo de queda. Vou refalar isso mais de uma vez, reforçando. O movimento na vertical é independente do movimento na horizontal. Tá? O objeto cai com uma velocidade que vai aumentando e o objeto ele se movimenta para frente com uma velocidade constante. Por isso que esse lançamento horizontal é uma junção de movimentos. Então, Vx dele, que é 8, vezes o tempo de queda, que é 1 segundo. Então, o funcionário 2 tem que estar a uma distância de 8 metros do caminhão para que ele consiga segurar essa caixa. 8 metros, letra E. Tranquilo? Good. Oi. Então você desconsidera completamente o eixo Y aí, no caso. O eixo YN influencia por quê? Porque quanto mais alto, quanto maior for a altura de lançamento, maior o tempo de queda. Não é? Então, olha só, o eixo Y, ele influencia em quê? No tempo de queda. Por causa da altura, né? Isso. Por quê? Beleza. Porque quanto mais alto eu fizer o meu lançamento, maior vai ser o tempo de queda, certo? E o eixo X, ele influencia em quê? No alcance D, que a gente chamou de Dzão. Tranquilo? Aham. Show de bola, então? Oi, pode falar. O eixo Y influencia da distância também, não? Indiretamente, sim, né? Indiretamente, sim. Porque, se a gente voltar aqui, né? Quanto maior o tempo... Quanto maior o tempo de queda, maior o alcance. Então, o eixo Y influencia no tempo de queda e o tempo de queda influencia no alcance. Ok? Aham. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, até mais para vocês, até a nossa próxima aula, onde a gente vai aprender o lançamento oblíquo, que é, por exemplo, quando o goleiro bate o tiro de meta, que a bola faz um movimento parabólico e cai lá na frente no campo de futebol. Abud, acho que dá tempo de você fazer mais um. É até 10h45, né? Mas a outra aula é só 11. Não, tempinho de descanso. Pera aí. Tem, Letícia, na apostila tem lançamento horizontal no módulo 10, tá? Mas está misturado, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Eu acho que eu tenho uma lista de exercícios que eu fiz aqui para os meus alunos do curso de Física,
com o lançamento horizontal somente. Eu vou ver se eu tenho e mando para vocês, tá? Junto no Classroom, pra vocês treinarem isso. Beleza? Falou, Budão, até mais. Falou, gente, até mais. Falou, Abud. Boa aula, abraço. mano. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Abud, corta o cabelo. Com a Jennifer, que nem eu fiz, cara. Aí, ó, Até degradê tem que lançou. cortar o cabelo. Boa, Bud. Falou, gente, até mais. Falou. Passar a máquina no pote. Ou sai fora, esse trem não. Você passar a máquina, estraga o cabelo. Traga nada. Falou, gente, até mais.